Você já percebeu que os direcionamentos de Deus para os discípulos, quando você lê, nos evangelhos, você percebe para os discípulos, para os apóstolos, você percebe que são muito atuais? A Bíblia ela é toda atual, mas você percebe que os direcionamentos de Jesus, quando a gente lê, medita, e reflete sobre ele, você fala, nossa, parece que está falando da minha vida. Isso acontece porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é de geração em geração, ela é eterna. E nós, seres humanos, nós temos limitações, independente do que se a gente estuda, se a gente busca se desenvolver ali intelectualmente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, podem perceber que eles são até meio que parecidos, porque são coisas da essência humana. E o ser humano, quando ele se vê em uma situação que aos olhos dele não há solução, ele perde a sua paz. E uma vida sem paz é uma vida de perturbação, uma vida de desespero o tempo todo. E a palavra de Deus, ela nos revela uma fonte de paz. E aí, pessoal, preparados para mais um Café Esperança? Se inscreva se você não é inscrito nesse canal que existe para renovar, reativar e restaurar a esperança no seu coração. Enquanto eu não te encontro presencialmente para te servir no cafezinho e entregar uma palavra de esperança impressa, eu te entrego uma palavra de esperança aqui nas redes sociais. E hoje nós leremos 1 João, no capítulo 16, no versículo 33, que assim diz a palavra de Deus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem é Jesus? Ele se apresenta de várias formas, mas ele se apresenta como a luz do mundo, ele se apresenta como o Salvador, como a verdade, o caminho, a vida. E aqui ele se apresenta como fonte de paz. Porque você pode passar por momentos em que você sente a sua paz, que a sua paz está se esvaindo, está acabando. Deita e não consegue dormir. O tempo todo com a sensação do desespero, de que vai dar errado. O tempo todo se sentindo perturbada. Porque sentimos que as coisas fugiram do nosso controle, Não está no nosso controle mais. Mas quando as coisas não estão no nosso controle mais, é até uma oportunidade de se permitir viver segundo o controle de Deus. É nesse momento que nós podemos e devemos dar espaço para Ele agir. É no momento que a gente fala assim, olha, não dá mais. Eu não tenho o que fazer. Nesse momento a perturbação interna, ela pode até surgir. Mas é nesse momento que nós devemos orar e pedir para que a fonte de paz seja derramada sobre a nossa vida. Tome conta da nossa vida e inunde o nosso ser, inunde a nossa vida. E quem é a fonte de paz? Jesus. Jesus se apresenta como fonte de paz. Ele diz assim, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Nele, tendo ele como um direcionador, como salvador, como a luz que ilumina o nosso caminho, como a verdade que nos guia, como a vida que nos alegra, seja a nossa fonte de paz. E uma viagem, Guilherme, para um lugar calmo, um passeio para um bom restaurante, que ela é a paz passageira. A paz que o mundo pode dar, mas que ela é passageira. Talvez você está cheio de problema na vida, ou com algum problema específico na vida,
Você vai para ali, você sente uma paz por estar ali desfrutando daquele momento, mas saiu dali, o problema está lá te esperando e nisso você pode estar se sentindo perturbada. Às vezes você está num nível de perturbação tão alto que estar num excelente restaurante ou numa viagem maravilhosa, ainda assim você pode se sentir perturbada nesse ambiente que era para ser de paz e descanso. Por quê? Porque a fonte de paz verdadeira é Jesus. Ele é uma fonte de paz inesgotável. E é dessa fonte que você tem que se alimentar. Como, Guilherme? Através da leitura da palavra, através de um jejum, através da oração, usando aquilo que Jesus deixou para nós através da comunhão. Se você não está congregando em alguma igreja, busque uma igreja para você fazer parte, para você estar em comunhão com os demais irmãos, com o Espírito Santo. Um grande amigo meu até sempre dizia assim nas pregações dele: igreja não salva, mas ajuda. Tem muita coisa. Ele, mas a igreja tem suas dificuldades. Tudo na nossa vida tem seus pontos de dificuldade. Não olhe para elas. Olhe para Jesus, para a fonte de paz que Ele é. Mergulhe nessa fonte, beba dessa fonte, que as coisas podem estar de cabeça para baixo. Mas quando você começar a agir em prol dessa solução e com Jesus ao lado, seu coração ele fica em paz. Que Deus te abençoe. Esse é mais um Café e Esperança.